Sim, gente, agora a gente pode fazer uma revisão, né, das fases. E aí a gente pergunta, qual seria a primeira fase? A pesquisa vocabular, isso mesmo. Pesquisa vocabular. E como é que a gente faz essa pesquisa vocabular? Em contato com os alfabetizando, né, situações de aprendizagem que a gente possa estar dialogando com eles sobre a história de vida, a cultura deles, né? Para conhecer pronto, deixa, sério. A segunda, não, mas não passe antes de eles dizerem, para saber se eles sabem. A segunda fase, depois da pesquisa vocabular. Problematização da situação existencial a partir da palavra geradora, né? No nosso caso aqui foi casa, a gente trouxe a discussão sobre moradia, né? O direito à moradia, né? Então, até então, não se escreveu nada, só se discutiu, né? Sobre a palavra. Pois bem. E a terceira, depois da problematização, essa situação existencial, aí se faz o quê? A escrita da palavra, né? Trazer a escrita da palavra. Vai problematizando, né? Sempre perguntando, com que letra, quantas letras, como é que... Alguém sabe escrever a palavra? Né? Então, essa problematização da escrita é muito importante, que a gente chama de pensar a palavra, que Freire chama de método da palavração. Depois disso, a palavra está escrita lá, a gente já sabe quantas letras são, que pode ser escrita com aquelas letras. É uma palavra pequena, né? Tem 4 letras, mas a gente pode fazer o que com essa palavra? Pode? Pode ser? Isso, a separação silábica ou a separação por letra, né? Você pode estar fazendo essas duas formas de separação. Vai lá, a quarta fase. A quarta fase é a decomposição da palavra, isso mesmo, por letra ou por sílaba. E aí, essas sílabas, elas são trabalhadas, mostrando aí o conceito de sílaba e como essas sílabas elas são construídas. Depois disso, eles sabem que a palavra foi dividida, pode ser dividida em letras ou em sílaba. Depois. Tem que ver depois. A criação das palavras. Talvez não é isso, não. Ainda não, ainda tem uma fase antes. Porque você dividiu a palavra em letras e em sílaba. Mas aí você vai apresentar que cada sílaba tem um grupo silábico, né? Que é a próxima fase. Isso, grupo silábico. Quando você divide a palavra em sílaba, aí você vai dizer que cada sílaba daquela pertence a um grupo silábico e apresentar os grupos silábicos. Se uma palavra de sílaba, como essa palavra casa, teve o quê? 2 grupos silábicos. Se for uma palavra trissílaba, 3 grupos silábicos, e assim por diante, né? E depois, conhece o grupo silábico, terminou, acabou, foi? Não tem recomposição, né? Que é chamada recomposição em outras palavras. A gente vai pegar esses grupos silábicos, misturar as sílabas para formar novas palavras. Pelas fases que Freire apresenta, terminaria aí. É o ciclo, né? Iria pegar outra palavra geradora. Só que a gente acha que há uma necessidade da gente trazer a função social da escrita, porque a gente aprende a escrever para se comunicar. Então, a gente, depois da composição dessas novas palavras, a gente inclui uma última fase. Qual seria? Textualização. Então, tá a construção de um pequeno texto. Pode ser uma frase. Você vai ver o nível da turma, né? Se realmente eles estão já maduros para produzir um parágrafo, né? Você já constrói coletivamente com eles um parágrafo. Né? Se for só uma frase,
constrói uma frase. E aí vai ampliando isso à medida que você vai vencendo cada palavra geradora. Certo? Tudo bem? Então, essas são as 7 fases nesse processo. Mas aí esse texto, ele é um texto qualquer, vai ser um gênero textual? É um texto contextualizado, trazendo a palavra, né, mas sistematizando a discussão que foi feita no início. Por exemplo, a gente discutiu muito aqui em torno da palavra casa, em torno do direito à moradia, né? Esse direito do país e tal, algumas pessoas que não têm casa. Então, a gente pode estar construindo um texto, né, que sistematize essas ideias junto com eles, né, para não ser um texto, por exemplo, a casa é amarela, uma coisa assim, que traz uma informação, mas não sistematiza o que foi discutido, né? Então, é um texto que traz essa sistematização. Mais uma dúvida. Antes de todo esse processo, você acha interessante que a gente faça aqui o teste de mídia 3D para medir o nível? Sim, isso aí realmente é feito no processo. A gente, ao longo das atividades, a gente vai identificar aqueles que estão no nível silábico, pré-silábico, silábico alfabético, né? Então, ao longo das atividades, tanto de escrita como nas palavras geradoras, durante as palavras geradoras, a gente vai identificar isso aí, né? Aí tem como a gente identificar, na verdade, né, o nível. E aí, por meio das atividades, a gente vai intervindo para que ele avance, né, de um nível para o outro, né? Ao longo mesmo do movimento da decomposição e recomposição das palavras, alguns já vão até superando isso, né? Porque às vezes eles estão no nível silábico, alfabético, e no trabalho das palavras geradoras, né, nesse movimento, eles já vão avançando, né, nesse sentido, quando eles compreendem, né, que a palavra é formada por letra, por sílaba, por essa combinação entre sílabas, e o processo de aprendizagem ela vai se dando nessa dinâmica, né, nessa dinâmica do trabalho com a palavra geradora, né? É algo assim que a gente só realmente começa a sentir lá na prática mesmo, porque o que a gente está fazendo aqui é uma demonstração, uma simulação como vocês que já são alfabetizados. Mas lá com as pessoas que ainda não sabem ler e escrever, é um outro sentido, entendeu? Como se diz assim, tem um outro efeito, na verdade. Quando você está com pessoas que estão aprendendo a ler e escrever. Vocês vão vivenciar isso e vocês vão trazer essas impressões, né? E sempre os alfabetizadores trazem. Professor, é impressionante como eles avançam rápido, no sentido de estar lendo as coisas, né? Porque esse método de Freire ele trabalha com 2 frentes. É a leitura de mundo, né, no significado contextual da palavra, e ao mesmo tempo essa apropriação da língua escrita, né? Então são 2 movimentos aí muito interessantes que se encontram. Em outros métodos a gente não vê, né? A gente vê mais, um método mais voltado ou para essa questão da técnica pela técnica, que seria uma técnica, por exemplo, da letra pela letra, que você vai tomando. E a gente vê que a proposição de Freire é algo muito mais coeso, né? Ou seja, você vai desde a discussão do sentido da palavra mundo, né? Até a escrita de outras palavras, né? Então, é uma prática bem inusitada, né? E que eu tinha esse conhecimento dessa teoria
até 2017, né, apenas no campo da teoria. O ano a gente foi ter essa experiência com os pescadores, e agora está sendo mais ampliada, porque agora a gente está levando para esse projeto do Estado, né, que é a Política de Superação do Analfabetismo, que está sendo implantada em todas as diretas do Rio Grande do Norte. Então, começou com Angicos, aí Caicó já inaugurou, já teve São Paulo do Potengi, vai ter agora João Câmara, então todas as diretas elas estão, vai ter Mossoró, turmas em Mossoró, e todas nesse caminho, né, da experiência do método analítico, da proposição da alfabetização do freio, né? Então, é algo que, assim, a gente vai vendo que realmente dá certo, né? Ou seja, é a proposição mais acertada para a alfabetização de jovens e adultos, porque rompe com aquela matriz da alfabetização infantilizada, né? Ou seja, as pessoas pegavam aquele modelo infantilizado e colocavam para os adultos. Isso era agressão, né? Alguns até se constrangiam, né? Porque estavam trabalhando com desenhos mesmo, né? Que eram utilizados com as crianças e passavam para os adultos. Assim não, assim você está realmente trazendo, né, elementos da cultura, né? Palavras que têm a ver com a profissão, com a vida deles. Então você está trabalhando realmente algo que é da maturidade deles, né? E começando por esse modo que é a discussão da situação existencial, é tudo de bom, né? Porque é o momento em que eles estão pensando a própria realidade, a própria vida, como é algo que é do universo vocabulário deles, então realmente é pedido, né? Eu estava pensando sobre a pergunta de Jean, né? Se faz aquele teste da psicogênese da língua escrita antes de começar tudo. São caminhos metodológicos diferentes. Isso. Trabalhar com a psicogênese da língua escrita e trabalhar nessa perspectiva que o Matheus está apresentando aqui. Né? Agora, claro, você como alfabetizador pode lançar mão das contribuições da psicogênese ao longo desse processo. Sem necessariamente tentar seguir a risca o método da psicogênese, por exemplo. E se de todo modo você quiser fazer aquele teste para identificar as hipóteses, que isso não aconteça antes da discussão da situação existencial. Porque aí você não vai pedir para a pessoa escrever qualquer palavra, mas aquela palavra que já vai ser a palavra geradora. Né? Mas é claro que são caminhos metodológicos diferentes. E lá os professores pediram, né, fazer, a princípio a gente ia trabalhar só na perspectiva freiriana, e os professores sentiram essa necessidade, como ele está falando aqui. Eu disse, olha, a gente vai trabalhar nessas fases, teve até um ponto que a gente explicou as fases, mas essas fases você vai utilizar ao longo do processo para identificar até mesmo o progresso, né, dos alunos com relação ao status que eles vão mudando, né, porque pela psicogênese você tem a construção de várias hipóteses, né, e a localização dessas hipóteses pelo aluno com relação à escrita, localiza ele em uma fase, né, silábico, pré-silábico, silábico, alfabético. São 4 fases. Então, a gente, ao longo do processo, do trabalho com as palavras geradoras, a gente vai identificando pelas próprias atividades que a gente vai fazendo, até mesmo nessa fase da composição e a composição das palavras, identifica que há alunos que conseguem já escrever palavras já utilizando as sílabas por completo e outros que utilizam uma letra representando uma sílaba, né? Que é uma hipótese da psicogênese, né? Que utiliza um som para uma letra para um som, né? Para uma sílaba. E aí é verificado. Mas é algo que não, eu disse lá, são perspectivas que não são antagônicas, né? Elas podem ser auxiliares
dialogam, não tem problema. Tanto que a gente caminhou lado a lado. Lado a lado. Essas duas perspectivas. Então, aí a gente abre para pergunta, porque o pessoal disse, professor, está muito bom, agora vamos para a prática. Na prática a gente vai sentir, e aí no retorno, lá a gente tem encontros, né, rotineiros nesse movimentação e reflexão, em que eles passam esse primeiro momento, né, de movimento com as turmas, identificação do universo vocabular, seleção das palavras geradoras, aí a gente tem um encontro, né, quando aí todos os alfabetizadores vão trazer todo esse impacto, né, de conhecimento da turma, quais foram as palavras geradoras que foram identificadas, né, e a partir daí a gente já encaminha novas fases, né, então a gente tem sempre esses acompanhamentos, né, certo? E aí a gente está aberto aqui para alguma pergunta, algo que a gente precisa ampliar com relação às fases. Vocês já estão nessa segurança. Eu acho que depois do primeiro encontro com os alfabetizadores, Pois é, na prática que vocês não vão sentir, né? Como o Freire fez também com os seus alfabetizadores, né? Estava vivenciando e ao mesmo tempo refletindo sobre o que estava acontecendo, né? Porque ele foi maturando, né, as fases. Só queria agradecer mesmo, porque, nossa, eu acho que eu tive uma experiência inicial de alfabetizar na adulto, só que eu não tinha conhecimento nenhum, eu nem tinha entrado em pedagogia ainda. E eu fui bem naquela coisa mecanicista mesmo, de ficar copiando palavras, de ficar, enfim, imagem, palavra. E eu fui conhecer o método de Freire, só que eu não sabia como aplicar. Mas aí eu tentei trazer palavras no contexto dele, e a primeira palavra que ele aprendeu a escrever foi ajudante, que era a profissão dele. Olha aí. Então, eu acho... Estava sendo freiriano. Eu fiquei, assim, encantado. Foi aí meu primeiro contato na prática mesmo com o método, mas eu não sabia nada ainda direito, né? Então, estou aprendendo agora, realmente acho fantástico. Isso mesmo. E aí, assim, ao longo da prática mesmo é que vão aparecendo, assim, tanto os desafios como também as conquistas, né? Porque a gente sempre questionava, assim, será que realmente aqueles alfabetizantes aprenderem em tão pouco tempo? E a gente vê que realmente o salto é bem significativo quando você trabalha com esse método na vida. Porque lá nos pescadores, a gente já via alguns já trazendo frases, né? Pequenos papéis, assim. Teve um que trouxe, aí disse, professor, bota esse escrito aí no quadro, eu quero ver se a turma lê. Esse entendia como mais avançado, eu estava bem à frente. Aí eu disse, tá certo, vou botar, colocar. Daí, olha, eu fiz essa frase, eu fiz esse escrito, e eu quero desafiar quem consegue ler. Então, quando ele trouxe isso, foi assim uma surpresa, né? Porque a gente não esperava. Foi a mesma coisa do aluno que se levantou na sala com a identidade na mão. Disse, professor, consegui. Você conseguiu o quê? Tirar minha identidade. É assim não. Então, são assim surpresas, né, que a gente vai durante o processo, e às vezes a gente pensa assim, que aquilo ali só estava na teoria, né? Até 2017, como eu disse. Eu compreendi toda essa metodologia de Freire pelo que eu lia nos livros, né? Mas aí fui desafiado, chegou aquela intimação da própria comunidade lá, em Rio Grande do Sul, no IEF, na coordenação de extensão, de que precisava de um curso de alfabetização para pescadores. E que ouviram falar que tem um estudioso de Paulo Freire, aqui no IF, lá na DIAC, e que é você, Matheus. Digo, eu?
É você mesmo, vai fazer o projeto de extensão, porque tem um grupo de pescadores. Eles precisam ser alfabetizados para fazer um curso na capitania. Para fazer um curso, para ter autorização, para navegar, eles precisavam ser alfabetizados. Aí eu disse, calma, que eu vou pensar. Porque assim, uma coisa é você ouvir a experiência de freio, outra coisa é você pegar aquela experiência e botar na prática. Aí eu disse, meu Deus do céu, aí fui reler, né? Reler dos livros, fui identificar as obras de freio que ele trabalhava essas fases, né? E aí, depois que eu fiz, meu Deus, eu vou me dar esse desafio, porque é uma coisa assim, é você entender que pela história, aconteceu lá em 63 e que ele iria ampliar a experiência que ele fez aqui para todo o Brasil por meio de uma proposta que foi abortada, né, pelo golpe militar. Né? Ele tinha uma proposta para colocar em todo o território nacional. Mas aí não aconteceu. E essa proposta nunca mais foi recuperada, assim, no sentido de estar trabalhando de uma forma concreta todas as fases. Aí eu disse, vamos tentar. Vamos passar esses 7 meses com eles lá. E aí foi quando eu me dei o desafio e foi realmente, assim, a cada fase, se descobrindo e vendo que realmente que Freire experienciou em 63 pode ser revivido. É claro que, considerando o contexto histórico nosso, né, porque dentro dessa matriz, né, a gente incluiu a inclusão digital, né, o trabalho com as mídias digitais, e Freire não trabalhou, né, porque na época também essa questão do digital, né, do celular, do computador. Inclusive lá, nós tivemos uma experiência deles receberem 10 computadores do IF, né, como doação, e fizemos um parque, né, tecnológico na colônia, revolucionou lá a colônia, o projeto, e eles fizeram a digitação das receitas no computador. As receitas que escreveram à mão, eles foram digitados no computador, teve aula que era no teclado, aí foram ver o alfabeto no teclado, que não é a mesma sequência que se viu o alfabeto na escrita. Teve toda uma sessão de terapia para que eles chegassem na máquina, né? Porque eles tinham muito receio. Então foram pelo menos 2 semanas. Aí tem um aluno de informática do IF, que era do projeto, que a gente aproveitou a oportunidade. Agora a gente ficou com dívida nessa parte da inclusão digital, porque na época estava com problema na internet. A nossa culminância era ter formado uma página de Face para cada um, porque era o sonho deles. A página de Face e passar e-mail. Que a gente não conseguiu fazer por causa do sinal de internet. Não chegou a tempo e aí terminou o curso. Mas eles chegaram a sentar nos computadores, perderam o medo. Vocês podem apertar aí, que o computador sempre tem uma tecla que você volta. E ele não vai explodir nada se você apertar alguma coisa aí. Então eles aprenderam a ligar o computador, criamos pastas, eles escreveram as receitas. Então teve essa parte de inclusão digital. E no método freiriano não tem pelo contexto histórico, mas que a gente já traz inovando aí. O projeto é que eu coordeno, eu sou supervisor de um curso de inclusão digital, na UIF, com idosos. Então, utilizando, né, a informática no processo de alfabetização. Inclusive, lá em Angicos, os alfabetizadores utilizaram aplicativos do celular na alfabetização. E eles ficavam encantados, porque tem o recurso da imagem, sons, né? Então, para formar palavras, eles arrastavam letras para formar a letra ou a sílaba. Aí, quando a sílaba não concordava, aí fazia um barulhinho, né? Eles achavam engraçado. Então, isso é muito importante, essa inclusão digital e uso de aplicativos. Né? É isso, assim.
Quando o professor Alessandro me convidou para cá, eu digo, olha, eu vou ver, eu estou envolvido nesse negócio aí do projeto do Estado, também o professor Alessandro também faz parte do comitê da alfabetização, e aí estamos rodando o Rio Grande do Norte todinho, né? Aí eu disse, não, mas eu vou, porque é o meu compromisso político, né? Até o pessoal lá do IF disse, mas a nossa especialização é ensino médio, aqui ninguém alfabetiza. Eu digo, mas é a minha paixão. Eu comecei a ser professor num projeto de alfabetização. Né? E aí, assim, é muito importante, eu acho, uma das fases assim, que abre portas. Eu vejo assim, você sendo alfabetizado é uma porta que se abre para um horizonte sem fim, né? Então, eu acho. E assim, eu parabenizo vocês, né, por estar ingressando, né, nesse batalhão de alfabetizadores, porque eu compreendo que realmente essas pequenas ações, né, bem localizadas, elas vão influenciando, né, as macropolíticas, né. Então, essa iniciativa é muito louvável e vocês estão de parabéns no sentido de estar ingressando, né, nessa luta. Sabe que não é fácil, mas é muito compensador, é muito gratificante, né? A gente vê esses jovens adultos regressando à escola e aperfeiçoando, né, o processo de escrita. Vocês vão ser responsáveis, né, por essas portas abertas. Então, quero agradecer ao professor José Matheus por essas 2 manhãs riquíssimas, né? Que muito contribuiu, vai continuar contribuindo através das gravações, com a prática alfabetizadora dos nossos estudantes. Né? Muito importante essa fala para nortear o início da prática alfabetizadora dos bolsistas e voluntários e voluntárias. Então, agradeço mais uma vez ao professor José Matheus, o seu compromisso político, a sua vontade e a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Muito obrigada. Sucesso a todos. A próxima segunda-feira.